A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Recalculando a Rota. Eu sou seu irmão em Cristo, pastor Davi Nascimento, e nós estamos aqui para estudar mais uma lição. Dessa vez, a lição de número 6 desse trimestre que nós temos estudado as ordenanças bíblicas. Algumas ordenanças bíblicas que são primordiais para a vida do cristão. Nesse caso, a ordenança de hoje que nós vamos estudar é sobre a ordenança para uma vida de obediência e submissão. E isso é muito importante para o cristão. Nós precisamos entender que o cristão ele tem que ser obediente. Ele precisa ser submisso. Ele principalmente precisa ser submisso ao propósito de Deus, à vontade de Deus. Essa palavra submissão, ela é de extrema importância, porque nós utilizamos muito ela, passamos a utilizar ela como sendo uma questão de patentes, né? Submissão como alguém que está acima, o outro está abaixo, e nós olhamos como uma espécie de escala. É um pouco disso, mas nós precisamos olhar com mais profundidade para a palavra. A primeira coisa é isso. Para entendermos submissão no caráter de evangelho, de vida cristã, de propósito de Deus, né, eu gosto de olhar para a palavra submissão e ela, por si só, ela já explica muita coisa. Porque a gente pensa submissão, por exemplo, de uma perspectiva militar, onde um soldado está submisso a um cabo, o cabo é submisso ao sargento, e o sargento é superior ao cabo e ao soldado. Todos esses estão submissos ao sargento. E assim por diante. Mas eu quero te chamar para observar de uma perspectiva diferente, um pouco diferente dessa questão de escalas. Para começar, a palavra submissão, nós podemos olhar para a raiz dela, para como ela é formada por missão e sub, que é de estar abaixo. O sub é de estar abaixo, ou de estar mergulhado. Eu gosto muito, por exemplo, de utilizar como ilustração o submarino, ou seja, uma navegação que ela é feita para ser utilizada por baixo das regiões marítimas, né? Dentro do mar, mergulhada no mar. Não é que ela está só sujeita e é inferior ao mar, ela está envolto por todo o mar. E eu gosto de olhar essa submissão nessa perspectiva. Existe uma missão, a missão aqui é propósito, é um compromisso, uma incumbência. E qual que é essa missão? A missão é a missão dada por Deus. Então está submisso, né? Está dentro dessa missão, está dentro ou em submissão, é quando você está abaixo ou está envolto nessa missão. E a referência é a missão, o compromisso, o propósito de Deus para com a humanidade. Por exemplo, a questão da submissão da mulher no casamento. Qualquer tentativa de colocar a mulher para fazer algo que foge do propósito de Deus em formar a família, em fazer com que um lar seja harmonioso através da mulher exercendo o papel de auxiliadora. A mulher exercendo o papel de auxiliadora idônea. Alguém que vem para complementar o homem. Para fazer com que a missão do homem seja completa através dessa mulher que é diferente do homem. Mas que juntos vão cumprir a missão, vão cumprir o propósito de Deus. Qualquer coisa que foge do propósito da missão de Deus não é submissão. É subjugar alguém. É opressão. Então isso vale também para as autoridades eclesiásticas. Tem muita gente utilizando desse discurso de submissão para fazer com que as pessoas, por exemplo, você não é submisso porque você tinha que ir lá, por exemplo, lavar o carro do pastor. O pastor pediu para você lavar o carro dele, você não foi lavar o carro dele e você não é submisso. Irmão, às vezes o carro do próprio irmão está sujo, ele não está tendo tempo para lavar nem o dele. Né? E aí, estou usando isso aqui como um exemplo bem simples e rústico, mas nós vemos algumas coisas acontecendo desse jeito. Por exemplo, pastores que dizem, olha, se você fizer tal viagem, você está em submissão. Se você não vier em um domingo porque você foi na igreja que seus irmãos, seus parentes congregam, e às vezes é do mesmo ministério, mesmo campo, mas porque ele não foi no culto naquele dia, não está em submissão. Peraí, o reino de Deus está resumido a esse local específico?
Então, nós precisamos entender que o cristão, sim, de fato é submisso, e nós vamos entender que a submissão é muito mais ampla do que só autoridades. A essas autoridades, nós vamos perceber, por exemplo, através desse texto aqui, que é colocado no texto áureo, nós vamos ver que o apóstolo Paulo está nos convidando a colocar cada um dos nossos irmãos como superior a nós mesmos. Então, se eu olho o meu irmão como superior a mim, eu entendo que eu devo estar submisso a esse irmão, porque meu irmão é maior do que eu, ou seja, ele é autoridade sobre mim. E desde que ele esteja dentro da vontade de Deus, eu estou junto com ele. Estamos juntos, meu irmão. É isso que você precisa fazer? O irmão chega para você e fala, meu irmão, nós precisamos evangelizar. É diferente de falar, não, você tem que ir lá lavar o carro do pastor. O pastor tem tempo suficiente, ou mesmo que não tenha tempo, às vezes tem condição de levar no lava-jato e abençoar a vida, talvez, do outro irmão que é dono do lava-jato, abençoar a vida do irmão que é dono do lava-jato, para que ele possa ter o sustento da casa dele. O trabalhador é digno do seu salário. Então, quando é nesse formato, peraí, isso não é submissão, isso eu estou subjugando alguém em prol dos meus interesses. Agora, se eu chego para o irmão, que às vezes nós somos todos membros, ou de repente o irmão é até presbítero, evangelista, e o irmão simples chega para ele, meu irmão, eu quero evangelizar, eu quero ir na feira entregar folheto, eu queria ir com alguém, inclusive alguém mais experiente, eu queria te chamar para ir. Isso não é só um chamado, é uma convocação, porque ele está querendo exercer a missão. E nós, sendo submissos à missão, nós precisamos ouvir essa consideração do apóstolo Paulo. Considere cada um dos irmãos maior do que você, superiores a você. Então, o texto áureo, que está em Filipenses 2, o versículo 8, diz, e achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente aqui ao próprio Jesus, mas ele está sendo obediente dentro da missão. Ele está sendo obediente dentro do propósito, dentro do que Deus havia determinado, dentro do que Deus havia preparado para que ele viesse cumprir aqui. E aí, eu quero aproveitar esse momento em que estamos aqui para ler todo esse contexto aqui, do que está acontecendo, trazemos um olhar mais focado, mais fixado nesse contexto. No versículo 3 ele diz, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, cada um, ou seja, todos, tanto que está em posição elevada diante dos homens, aparentemente posição elevada, e posição elevada dentro do ministério é o servo. O maior é o servo, o maior é o que serve. Sempre o que está servindo é maior. Então, na medida que nós vamos subindo, aparentemente subindo, nós temos um compromisso de cuidar dos outros, de cuidar do irmão. Nós estamos ali para servir. O próprio Jesus diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele vem para ser servo, assume a postura de servo. E aí o apóstolo Paulo diz, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Tendes o mesmo sentimento que teve o Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. E aí vem essa poesia que é linda, fantástica. Ele não se apega ao querer ser igual a Deus, mas ele se esvazia e vem como forma de servo, se tornando homem, e sendo homem, se humilha até a morte de cruz. O fato é que depois de receber a morte de cruz, Deus o exalta. Deus o exalta e coloca em uma posição e dá um nome que perante esse nome todo joelho há de se dobrar. Todo joelho, até aqueles que falam assim, eu não acredito, eu não creio, um dia terão de se dobrar diante desse que nos deu o exemplo. Então, estar em submissão é entender qual que é a missão nossa. E dentro dessa missão, qualquer irmão que esteja dentro da missão, nós precisamos entender que colocar aquele irmão, aquilo como algo superior a nós mesmos, é colocar a missão de Deus, o projeto de Deus em prioridade. A nossa prioridade é agradar a Deus. É agradar a Deus e não importa quem seja a pessoa que esteja fazendo algo. Se está fazendo algo para Deus, eu coloco aquilo e aquela situação
como superior aos meus interesses. Aleluia! Essa precisa ser a nossa busca, meus irmãos. A verdade aplicada nos diz que ser obediente é condição para prosseguir no processo de aperfeiçoamento cristão, até chegar ao nível de semelhança de Cristo, estabelecido pela vontade de Deus. Nesse processo de submissão, nós precisamos sempre olhar para o Cristo. Ele é a nossa referência, nós precisamos ser imitadores dele. Nós vamos ver, por exemplo, no texto aos Hebreus, que o escritor da carta aos Hebreus, ele diz que nós precisamos olhar para os nossos líderes, para os nossos pastores e imitá-los em tudo que é bom, em tudo que de fato é louvável, ver o exemplo deles. Mas ele fala que a referência para medir esses líderes é o Cristo. É a vida do Cristo. É como o Cristo se portou aqui. Ele é a nossa referência. Os textos de referência, nós temos aí o texto de Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2, que diz: toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestades que não venham de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão para si mesmo a condenação. Potestade aqui é o mesmo que autoridade. Algumas pessoas leem e podem confundir, por exemplo, com o texto de Efésios capítulo 6, que fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Ele está dizendo de autoridades, sim, que lidam nas regiões celestiais. Influências poderosas que atuam nas regiões celestiais, que são nossas inimigas. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo de autoridades humanas, de pessoas humanas. E ele fala que toda autoridade foi instituída por Deus. Só que quem já reconhece que nós precisamos considerar cada um superior a si mesmo, e não olhar apenas para os seus interesses, mas olhar para o irmão, aqui essa pessoa não vai ter dificuldade nenhuma de olhar para uma autoridade e se submeter a essa autoridade, sabendo que essa autoridade foi dada por Deus. É claro que toda vez que essa autoridade se posicionar contra a vontade de Deus, contra o que é o propósito de Deus, aí eu preciso sim ser desobediente nesses casos. Mas de uma forma geral, nós precisamos honrar, por exemplo, as autoridades. Se tem que pagar tributo, que paguemos tributos, que sejamos justos. Quando vem perguntar a Jesus, é lícito pagar tributo a César? Jesus pede uma moeda e fala, de quem que é esse rosto que está aqui esculpido nessa moeda? De César. Ele falou, então dai a César o que é de César. Quem controla o sistema financeiro é César. E dê a Deus o que é de Deus. O que é preciso ser ofertado, que vocês ofertem. Que vocês contribuem para que o culto continue acontecendo. Para que aquele culto naquela época continue acontecendo. Nos dias de hoje, se você tem que contribuir para que continue acontecendo, que faça. Mas não deixe de honrar com seus compromissos. Porque olha só, meus irmãos, nós falamos de autoridades terrenas, nós precisamos ser obedientes desde que não comprometa o que é a vontade de Deus, o que é o propósito de Deus. Porque, por exemplo, nós temos hoje leis que estão aí sendo tramitadas que vêm de autoridades. Está vindo de autoridades que nós entendemos. Toda autoridade é instituída por Deus, porque todas as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus. Nada foge da vontade, do controle, da permissão de Deus. Mas tem leis, por exemplo, que confrontam a forma como nós acreditamos, como certos modelos de casamento, alguns modelos de família, que confrontam a forma como nós cremos. E aí eu vou ter que aceitar isso? Eu vou ter que me subjugar a essa autoridade porque ela diz que agora eu tenho que fazer? Peraí, se eu tiver que desagradar a Deus para agradar os homens, eu não posso fazer, não vou fazer. Jamais desagradarei a Deus para agradar a homens. Então toda autoridade é dada por Deus, mas nós precisamos tomar esse cuidado. Inclusive, se a gente olhar para o texto de Romanos e compararmos com o texto de Filipenses, nós vamos perceber o sentido que o apóstolo vem dizendo, ele vem escrevendo na sua carta. E ele escreve, sem dizer, capítulo 12, versículo 1, ele só escreve um texto, corrido, de cima a baixo. E o que ele vem abordando antes é sobre a questão de
temos uma mente transformada, e essa mente transformada ali, que está descrita no capítulo 12, é: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ou seja, de si mesmo, o conceito de si mais elevado do que deve ter. Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concede. Eu não devo ter um valor elevado, não, eu sou importante, isso aqui não, cada um tem de acordo com a medida da fé. Sabendo exatamente o que Deus te chamou para fazer, o que o outro foi chamado para fazer. E aí ele usa da ilustração de um corpo. E ele diz que, como um corpo tem diversos membros, né, no corpo de Cristo também as pessoas exercem funções, fazem coisas diferentes. E aí, esse receber dons diferentes, fazer coisas diferentes, é a medida da fé que foi dada a cada um. E não é porque eu tenho um dom, por exemplo, de profetizar, que eu sou melhor do que ninguém. Ele está dizendo, ninguém tem um conceito mais elevado de si mesmo. Tem gente que é insubordinado, não ouve pastores, não ouve líderes sérios, homens de Deus. São rebeldes, causam contendas e confusões dentro da igreja, porque se acham importante demais. Por que se acham? Porque se acham importante demais. Ah, eu tenho dom tal. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu sou a pessoa que mais oferta nessa igreja. Você só oferta muito porque Deus te deu muito. E se Ele quiser tirar, Ele tira. Ele dá e toma. Nós precisamos ter a mesma percepção de Jó. Eu vim nu, não vou levar nada daqui. Então se Deus me deu, eu posso contribuir mais. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele me deu condição de contribuir. E o que não pode contribuir com finanças, pode contribuir de outras formas, fazendo, realizando, doando parte do seu conhecimento. E Deus utiliza de todos para que o reino de Deus seja estabelecido. No versículo 10 do capítulo 12 ele diz: dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram honrar os outros mais do que a si mesmo. Olha o tanto, isso aqui tem conexão com aquilo. Considere o outro superior a você. Não busque só os seus interesses, mas os interesses do outro. E é claro que sempre essas coisas estão ligadas ao propósito de Deus. Nós estamos falando de pessoas que compartilham dos mesmos propósitos, dos mesmos projetos, estão debaixo da missão estabelecida por Deus, do propósito estabelecido por Deus. Abençoe os que vos perseguem, abençoe e não amaldiçoe, alegre-se com os que se alegrem, chore com os que choram, tenha a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar a pessoas de posição inferior. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Ou seja, não fique procurando estar se associando só com pessoas mais importantes. Estejam dispostos a associar com pessoas simples. Nós somos um só corpo. Nós somos um só povo. E aqui no meio do povo de Deus não deve haver distinções. Não deve haver distinções. Agora, todo esse povo que entende isso, esse chamado, que entende o propósito de Deus, são pessoas que estão sujeitas às autoridades. Não são pessoas desobedientes e rebeldes. Aqui, quando você põe em prática o capítulo 12 inteiro, você já não tem espírito de rebeldia. Você é de fato submisso e dá bom exemplo para que as pessoas possam dizer, para que as pessoas possam olhar e dizer, realmente essa pessoa ela é diferente. Ela é diferente, ela é uma pessoa que honra com seus compromissos, é uma pessoa que dá exemplo como cidadão. E aí elas terão que reconhecer que nós só fazemos isso porque nós temos Cristo. É Cristo o nosso modelo. É Ele a nossa referência. Nós não estamos submissos a homens, nós estamos submissos a Deus. Estando submissos a Deus, nós seremos sim cidadãos exemplares, nós seremos cristãos exemplares, cristãos que honram seus líderes, que honram os pastores, aqueles que Deus estabeleceu para cuidar do rebanho. O bom cristão, aquele que entende o seu chamado, ele intercede pelos seus pastores, ele intercede pelas lideranças e ele intercede também pelos irmãos que estão lutando, que estão batalhando para conseguir chegar aos céus. É um ajudando o outro, é um sendo capaz de se doar ao irmão para que ele alcance o objetivo, para que ele esteja cumprindo com a missão que Deus deixou para a sua igreja. Ainda no capítulo 13, o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 8, não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei.
todas as coisas que fazemos precisam ser em amor. Agora, pois, prevalece a fé, esperança e o amor. Todos esses passarão, mas o amor permanecerá. Chegará um tempo em que a fé não será mais necessária, porque já estamos contemplando face a face. Não precisaremos mais de esperança, porque já alcançamos aquilo que tanto esperávamos, mas o amor prevalecerá. O amor prevalecerá porque a família de Deus estará reunida para sempre. Então, aquele que ama cumpriu a lei. Aquele que ama entende que é necessário ter ordem, é necessário obedecer às autoridades instituídas por Deus. Porque todo aquele que se submete à autoridade se submete a Deus. Todo aquele que tem dificuldade de obedecer à autoridade humana, reconhecer pessoas humanas que exercem em determinados momentos papel de autoridade, função de autoridade, vai ter dificuldade também de obedecer a Deus. É simples. E nós precisamos colocar a nossa vida, né, debaixo dessa ordenança e buscar a direção do Espírito Santo para sermos cristãos obedientes. Cristãos que têm a capacidade de perceber todas essas coisas que estão envoltos na missão que nos é dado. E entendendo isso, consideramos o irmão maior do que a gente. Consideramos as necessidades do outro. Consideramos necessidades que vai para além das nossas necessidades, para que nós possamos pleitear por elas. O outro texto que temos como texto de referência é o de Hebreus 13. E o autor separa aqui o versículo 17, que nos diz: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Ou seja, não cansando esses pastores para que eles acabem sendo tão pesado o trabalho para eles, a ponto de, na verdade, não ser nada útil para nós. Na verdade, seria até o oposto. Seria inútil para nós termos líderes e pastores cansados. É claro que nós precisamos, no tempo em que vivemos, onde tem lobos vestidos de ovelha, homens que se utilizam de uma mensagem da palavra de Deus, se utilizam de parte dessa mensagem para enganar a muitos, para fazer do Evangelho, por exemplo, uma fonte de lucro financeiro. E o lucro que o Evangelho oferece é o lucro de nos aproximar de Deus, porque estávamos perdidos, não tem nada financeiro que possa suprir isso. Então, desde que nós percebemos que existem líderes, que existem pessoas que de fato zelam pelas nossas almas, que velam por nós, que se interessam em cuidar de nós, nós precisamos obedecer a esses homens, obedecer a essas pessoas que você percebe que tem interesse em cuidar. Às vezes as pessoas olham o pastor e acham que é muito fácil a vida do pastor, que a vida do pastor é só as mil maravilhas, mas só quem está envolvido no cuidar de vidas. E aqui eu nem falo de título de pastor, tem muita gente que tem título hoje e não exerce a função de pastor. Enquanto isso, tem muitas pessoas sem o título, mas exerce a função de pastorear. Exerce a função de cuidar. E quem cuida sabe quantas pessoas feridas chegam. Porque o dom de pastorear, Deus concede a alguns. Todo cristão, ele de alguma forma cuida do outro, ele se importa com os interesses do outro. Essa recomendação é geral. Mas tem pessoas que Deus confiou o dom de cuidar. E parece que esses que receberam o dom de cuidar, mais pessoas se aproximam, né, deles para que sejam cuidados. Parece que tem um imã que chama. E aí, meu irmão, só Deus sabe quantas noites, quantas madrugadas intercedendo, quantos jejuns são feitos, campanhas e mais campanhas. Esses dias a gente acompanhando um rapaz que veio buscar ajuda e eu falei, a situação sua está difícil e nós vamos fazer uma semana de jejum. Não sei se você vai conseguir, mas eu vou fazer. E foi começar a campanha. Meus irmãos, eu estava com uma tosse, isso virou uma gripe assim que todo remédio que eu tomava piorava. Estava igual a mulher do fluxo de sangue. Tudo que fazia piorava, só piorava, só piorava. E foram uma semana de batalha travada. De batalha travada.
E ao final dessa uma semana, algo que estava travado há mais de ano destravou. Algo que estava travado há mais de ano destravou. Eu te afirmo com toda convicção, todas as vezes que eu sento para conversar com esse rapaz, todas as vezes que eu sento para conversar com ele, ele para, me ouve. Ele, em algumas situações até o pessoal reclama, não, ele não ouve ninguém, não ouve. E nesse tempo que nós temos caminhado, ele para e ouve. Por quê? Porque ele percebeu primeiro o interesse que não vem de mim, não é algo para que eu possa me vangloriar. Estou contando aqui como exemplo, mas que toda glória seja dada a Deus, porque é Ele que nos capacita, é Ele que faz com que nós tenhamos força para dizer, nós vamos caminhar juntos, nós vamos vencer juntos, eu estou contigo. Porque em outros momentos tiveram pessoas que oraram, que jejuaram por mim, que tiveram dispostos a caminhar uma segunda milha, e mais uma milha, e mais uma milha, até que eu chegasse aqui. Em algum momento eu vou precisar de pessoas para caminhar comigo. Pode ser que daqui a pouco seja esse rapaz que nós estivemos aqui acompanhando, estamos orando com ele, daqui a pouco pode ser que eu esteja precisando. E assim funciona o corpo de Cristo. Então, toda pessoa que entende que o seu pastor tem compromisso, tem zelo e vela pela alma das ovelhas que Deus confia a ele, a esse pastor, essas ovelhas, elas ouvem a voz desse pastor. Elas ouvem. Tem muita gente às vezes que está reclamando, ninguém ouve, essa pessoa não é teimosa, eu peço, eu falo. Mas às vezes essa pessoa não consegue ver o comprometimento que o líder tem. Porque sempre que a ovelha vê o cuidado do pastor, ela confia. Toda ovelha confia no pastor, porque sabe do cuidado. Agora o lobo não. Pode até enganar por um tempo, vestido de pele de ovelha. Mas logo a ovelha percebe, alguém foi devorado, eu preciso correr e encontrar o pastor. Eu preciso encontrar o pastor. E nesse texto de Hebreus, já no final da carta aos Hebreus, ele está já nas exortações finais, o escritor da carta. Ele já começa o último capítulo dizendo, sejam constante o amor fraternal. Sabe essa coisa de lidar com o outro a partir da perspectiva do amor fraternal, do amor entre irmãos. As 3 passagens que nós citamos aqui, os autores falam desse amor, dessa conexão entre irmãos, entre filhos de Deus, que alguns recebem funções de maior responsabilidade, e essa responsabilidade faz com que eles tenham a missão de cuidar do outro, de zelar do outro. Mas entre irmãos, seja constante o amor fraternal. Não esqueça da hospitalidade. Porque foi praticando essa hospitalidade sem saber que alguns acolheram anjos. Que alguns vivenciaram coisas sobrenaturais nesse cuidar, nesse hospedar, em ser hospitaleiros. Dentre as recomendações finais, ele diz, lembre-se, no versículo 7, dos líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Ou seja, olhem para esses líderes que estão falando, que falaram, que estão falando a palavra. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Então, ou seja, eu preciso olhar também o resultado. Não é só o que ele falou, e eu preciso observar o resultado que eles obtiveram. Porque às vezes tem gente dizendo e você olha o resultado da vida dela e não condiz com o que elas pregam. Então, na medida em que eu olho para o resultado da palavra que foi pregada, o resultado na vida dessas pessoas, eu imito a sua fé. Eu sou recomendado pelo escritor a imitar a fé desses líderes, desses homens de Deus. E aí no 8 ele diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje para sempre. Então a referência desses líderes, desse resultado do fazer, do trabalho deles, é o resultado de um Cristo que é ontem, hoje e será para sempre, será eternamente. Então, toda a palavra, toda a ação das lideranças precisam ser compatíveis com o Cristo. Compatíveis com o evangelho que o Cristo anunciou. Com aquelas boas novas de salvação. Que traz cura, que traz libertação, que traz a boa notícia para os pobres que não tinham condição de pagar pelas suas dívidas eternas com o Criador. Então, o exemplo continua sendo o Cristo. E o 17 ele diz, obedeçam aos seus líderes. Submeta-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês
como quem deve prestar conta. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não teria proveito algum. Ser pesado aos líderes não teria proveito nenhum para nós. Então que nós estejamos, sim, atentos à missão de Deus, atentos às pessoas que Deus levanta para acompanhar, para cuidar de nós, pessoas sérias, e percebendo que são pessoas que zelam por nós, que buscam cuidar de nós, que nós tenhamos a humildade, tenhamos a percepção de dizer como o apóstolo Paulo ali recomenda, de ser como o apóstolo Paulo recomenda. Considere os interesses do outro, não olhe só para os seus, e tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele, sendo Deus, não quis ocupar o lugar de Deus. Sendo semelhante de Deus, o Filho de Deus, ele não quis ocupar o lugar de Deus, mas se esvazia e vem, se humilha, e humilha a ponto de entregar a sua vida por causa da missão de Deus, por causa do projeto de Deus, do propósito de Deus. Que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus e que o Espírito Santo esteja nos conduzindo para colocar em prática todas essas ordenanças, todas essas instruções dadas por esses homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, que nos orienta a seguir observando o propósito, a vontade, a missão que é dada por Deus. E dessa forma nós alcancemos a outros, que nós possamos vencer os inimigos da nossa fé e que possamos alcançar a vida do outro, alcançar como instrumento de Deus, como ferramenta de Deus, a vida do nosso irmão. Que nós sejamos bênção na vida dos nossos líderes e das pessoas que estão à nossa volta. Um forte abraço e fique na paz.